TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Agora são 4h37. Estamos ao vivo e você vai acompanhar a 8ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara. Hoje temos 11 projetos que vão ser discutidos e a presença da reunião fica por conta do vereador Luiz Henrique Cirilo. Acompanhe. Boa tarde a todos. Declaro aberta a presente reunião ordinária, a 8ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Legalidade. Registro a presença aqui dos vereadores Marcelo Silva, Vinícius Gratti, Zé Carlos e professor Alberto. Hoje nós temos uma pauta com 11 projetos já apresentados a todos os membros da comissão, para que possamos iniciar a discussão e, se possível, votação de todos eles. Então, o item 1, discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Marcelo Silva, favorável PLO 27/2017, processo 223.122, de autoria do senhor Fernando Mendes, que dispõe sobre os produtos essenciais de que trata o parágrafo 3º do artigo 18 da Lei Federal 8.077, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor. Vereador Marcelo Silva exarou parecer favorável. Eu consulto ao vereador se quer fazer alguma consideração. Eu entendo que o projeto, que a norma proposta não encontra qualquer óbice de ilegalidade que impeça a regulamentação na casa. Vejamos que o PLO, por seu conteúdo, encontra respaldo no artigo 32 da Constituição Federal e até mesmo no próprio Código de Defesa do Consumidor. Vejamos que a intenção do nobre vereador não é alterar os direitos do consumidor, mas tão somente suprir omissão existente, que é absolutamente legal, dentro das prerrogativas deste. Por tudo isso, senhor presidente, eu exaro o parecer favorável ao projeto de lei ordinária 27/2017. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador. Só a título de esclarecimento, esses produtos essenciais que trata o artigo da lei federal, que produtos seriam? O vereador Marcelo Silva, se puder já dar essa informação. Exatamente. Não trata. E regulamenta. O vereador Marcelo Silva poderia falar o elenco de produtos essenciais? Não, pelo que eu... Está no... Bom, eu vou ter que ler o parágrafo 1º da da lei. o artigo 2º, parágrafo 1º. Para os efeitos desta lei, são definidos como produtos essenciais. E aí que o projeto é interessante, porque aqui, realmente, ele diz item por item. Eu posso ler, senhor presidente? Se o senhor puder, é um pedido, uma solicitação do vereador Vinícius Gratti. Produtos, produtos cuja função é refrigerar e manter alimentos perecíveis ou medicamentos, tais como geladeira, freezer, frigobar, entre outros. 2. Produto cuja função é permitir o acesso à rede municipal de computadores, tais como computadores e notebooks, entre outros. 3. Produtos cuja função é permitir o acesso à rede móvel e fixa de telefonia, tais como celulares e aparelhos telefônicos, entre outros. 4. Produtos cuja função é a transmissão de imagens e som à distância através de ondas hertzianas ou rede especializada, tais como televisão, entre outras. 5. Produto cuja função é aquecer a água para consumo, tais como chuveiro elétrico, entre outros. 6. Produtos cuja função é movimentar e refrigerar o ar ambiente, abertos e ou fechados, tais como ventiladores e ou aparelhos de ar condicionado, entre outros. 7. Produtos cuja função é limpeza de roupa, tais como máquina de lavar roupas, entre outros. 8. Produtos cuja função está relacionada a tratamento de saúde, tais como nebulizador, respirador, camas hospitalares, próteses, entre outros. 9. Produtos cuja função é aquecer alimentos utilizando gás, energia elétrica ou micro-ondas, tais como fogão, forno, aparelho de micro-ondas, entre outros.
São esses Tá bom. disposto, então, no artigo 2, parágrafo 1º desta lei. Senhor Bom, com presidente. um parecer favorável do relator, eu já começo a votação. Pela ordem, senhor presidente, eu vou solicitar a vista desse projeto e aí eu já devolvo em seguida. Pois não, então esse projeto é retirado de pauta com vista do vereador Vinícius Gratti. Item 2. Discussão e votação do parecer exarado pelo senhor professor Alberto, favorável PLC 12/2017, processo 222.977, de autoria do vereador Jorge da Farmácia, que torna obrigatória a afixação de cartaz informativo sobre o aplicativo CPQD, alcance no interior dos veículos e terminais do sistema de transporte coletivo de Campinas. Vereador professor Alberto exarou um parecer favorável e, mesmo assim, vereador professor está com a palavra. Obrigado. Quero cumprimentar todos aqui da nossa comissão. Esse é um projeto, senhores vereadores, que foi apresentado em 2015, mas como um projeto de lei ordinária. E o parecer jurídico, de número 44, sugestionou que fosse transformado em uma lei complementar. E sugestionou também que houvesse audiência pública. Então, o autor do projeto fez as mudanças necessárias e transformando, então, o projeto em lei complementar. Foi, então, acolhido a sugestão do rito, conforme está anexo aqui na página 21, e, mesmo assim, eu solicitei um novo parecer jurídico para ver se estava efetivamente em ordem. E foi o parecer jurídico da Casa, aponta para legalidade e constitucionalidade. Então, considerando todas essas questões, todas devidamente anexadas no projeto, eu exarei parecer favorável. Então, com parecer favorável do relator, vereador professor Alberto, vereador Marcelo Silva. Eu sigo o relator. Vereador Rodrigo da Farmadic. Acompanho, senhor presidente. Vereador Zé Carlos. Acompanho o voto do relator. Vereador Carlão do PT ausente. Vereador Vinícius Gratti. Acompanho igualmente, senhor Da presidente. qualidade de membro da comissão, também voto favorável. Com 6 votos favoráveis, a matéria do item 2 está aprovada na comissão. Item 3. Discussão e votação do parecer exarado pelo senhor professor Alberto, favorável PLO 41/2017, processo 223.245, de autoria do senhor Luiz Cirilo, que concede prêmio à pessoa que comunicar às autoridades competentes a prática de crime contra a administração pública municipal e que resulte efetiva recuperação de valores ao erário. Já existe um parecer favorável, porém eu passo a palavra ao vereador relator, vereador professor Alberto, caso queira fazer algumas considerações. Sim, senhor presidente, eu confesso que, no momento político atual que vive o país, eu acho que esse é um projeto que vem num bom momento para mais um instrumento, né, de combate às mazelas que assolam a sociedade. É nisso que eu acredito, o aperfeiçoamento das instituições democráticas. Eu levei em consideração também a questão dos riscos e os muitos esforços necessários para, efetivamente, o cidadão poder denunciar, né? Então, a gente tem que levar... Porque, às vezes, a pessoa fala, mas você vai dar um reconhecimento só porque a pessoa... Porque tem gente que acha que isso a gente não faz mais do que obrigação, né? Tem gente que é assim, e tudo que você faz, ele acha que você não faz mais do que obrigação. Ele não consegue ser agradecido, não consegue valorizar as pessoas. E considerando que esse PLO... Então, eu estou, obviamente, falando na questão do mérito. Agora, na questão que cabe à nossa discussão aqui, que é a questão jurídica. Eu analisei o estudo jurídico que foi apresentado aqui, cuidadosamente elaborado pela Coordenadoria de Apoio da Comissão, que é o estudo jurídico de número 61 de 2017, e também a gente considerou também o escrito do professor doutor Maurício Bugarin, que analisa a lei de igual conteúdo, que foi aprovado e sancionado no Distrito Federal. Então, feito essas considerações, considerando que se trata de interesse nacional e local, e não havendo vício, que é o mais importante,
eu exarei, então, parecer favorável ao PLO número 41 de 2017. Com o parecer favorável do relator, vereador Marcelo Silva. Eu acompanho o relator e parabenizo Vossa Excelência pelo projeto. Vereador Rodrigo da Farmadic. Vereador Zé Carlos. O vereador Rodrigo acompanha e eu também acompanho, senhor presidente. Vereador Carlão do PT ausente. Vereador Vinícius Gratti. Senhor presidente, dado a relevância jurídica e meritória do projeto, nós vamos acompanhar o voto do relator, mas gostaria também que Vossa Excelência pudesse até brevemente aprofundar a questão do projeto para o público que nos acompanha ao vivo em relação ao que seria esse prêmio que seria concedido àquelas pessoas que efetivamente colaborassem no combate à corrupção. Pois não. Então, o voto do senhor é favorável. Com certeza, senhor presidente. Na qualidade de membro, eu também voto favorável. Com 6 votos favoráveis, o projeto está aprovado. Eu só, ao final da reunião, quando nós abrimos para Pois todos não, os discutir, vereador. a gente coloca Pois para não, não pois mudar o rito da nossa reunião. Eu quero rapidamente agradecer a todos os vereadores que fizeram elogio e ao mesmo tempo, votaram favorável ao projeto. Item 4. Discussão e votação do parecer exalado pelo senhor professor Alberto, favorável ao PLO 47/2017, processo 223.283, de autoria do senhor Zé Carlos, que dá nova redação aos artigos 2º, 3º e 4º da Lei 14.243, de 18 de abril de 2012, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos fornecedores de bens e serviços a afixarem placa com a mensagem referente ao direito consumerista previsto na Lei Estadual 13.747, de 7 de outubro de 2009, e da outras providências. O vereador professor Alberto, que foi o relator, já exarou um parecer favorável e passo, nesse momento, a palavra ao relator para que possa, caso queira, fazer as suas considerações. Bom, senhor presidente, o projeto, na verdade, dá nova redação para alguns artigos. É um projeto de lei ordinária que não tem nenhum vício de iniciativa e eu quero até aproveitar a oportunidade. Eu tenho observado que os projetos que o nobre vereador Zé Carlos sempre tem apresentado e quero reconhecer o cuidado tanto da assessoria jurídica e dele mesmo, desse vereador José Carlos, sempre tem apresentado projetos cuidadosos e sempre atualizando. Quer dizer, é um trabalho muito importante que os projetos que eu quero parabenizar, nobre vereador, pelo cuidado que o senhor tem tido em manter as leis atualizadas, não evitando os confrontos, os paradoxos. E eu tenho observado há vários projetos que eu tenho tido a oportunidade de ser relator, do nobre vereador Zé Carlos, e eu queria aqui, senhor presidente, fazer essa consideração aqui, reconhecendo a importância desse trabalho, que é um trabalho cuidadoso, um trabalho árido, né, porque ficar fazendo essas atualizações é uma coisa árida, né? Então, eu reconheço a importância e parabenizo a sua equipe jurídica, o nobre vereador Zé Carlos, e apresentei o nosso parecer favorável, só reconhecendo, senhor presidente, que é um trabalho árido esse que ele faz. Eu já vi vários projetos do nobre vereador Zé Carlos dando nova redação, atualizando, e não é fácil fazer isso, né? Então, eu quero parabenizá-lo e, ao mesmo tempo, apresentar o meu parecer favorável, porque não tem nenhum tipo de óbice jurídico. Com o parecer favorável do relator, vereador professor Alberto, vereador Marcelo Silva. Também sigo o relator e só fazer uma observação que sempre que o relator é o nobre vereador professor Alberto, nos traz um conforto e uma tranquilidade pela forma com que ele expõe aqui as razões do seu voto. Então, também gostaria de deixar esse registro parabenizando Vossa Excelência, vereador professor Alberto, por como passa para nós, que muitas vezes não temos acesso aí antes das nossas reuniões ao projeto, e ficamos tranquilos em acompanhar Vossa Excelência aqui, favorável ao projeto. Muito bem lembrado, vereador Marcelo Silva. Vereador Rodrigo da Farmadic. Acompanho, senhor presidente. Vereador Zé Carlos, autor do projeto. Eu acompanho o voto do relator, mas no final da reunião eu quero fazer sobre o que o professor Alberto falou. Vereador Carlão do PT ausente, vereador Vinícius Gratti. Como o vereador Zé Carlos explicou que o projeto não se trata de criação de novas placas, e sim de regulamentação
do que já existe, então eu voto favorável ao projeto, ao parecer, senhor presidente. Na qualidade de membro da comissão, voto favorável e faço as mesmas considerações ao autor do projeto, extremamente dedicado e preocupado com a legislação municipal e tenta, como bem dito pelo vereador professor Alberto, às vezes adequar a legislação para os dias de hoje. Item 5, discussão e votação do parecer exarado pelo senhor professor Alberto, favorável PLO número 297/2015, e sua emenda modificativa, processo 219.939, de autoria do senhor Carmo Luiz, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação da existência de tratamento gratuito para dependentes de tabaco. Esse projeto já conta com um voto favorável do vereador professor Alberto e lhe passo a palavra nesse momento. Então, senhor presidente, esse projeto nobre vereador Carmo da Farmácia, ele, num primeiro momento, foi solicitado um estudo jurídico, e o estudo jurídico apontou alguns problemas, né? Alguns problemas de aspectos legais e constitucionais, especificamente no artigo 1º e 3º, que foi considerado, então, inconstitucional e também ilegal. Mas o nobre vereador aceitou o sugestionamento desse estudo jurídico e apresenta, então, agora a emenda modificativa. E essa emenda modificativa corrigiu os problemas, porque ele muda, né, os artigos 1 e 3, e então ele acatou o sugestionamento do estudo jurídico, tornando, então, o PLO livre de óbice jurídico, graças a essa emenda modificativa. Por isso que eu apresentei o parecer favorável. Com parecer favorável, item 5, exarado pelo vereador professor Alberto, eu já passo para o vereador Marcelo Silva para que possa dar o seu voto. Eu acompanho o relator. Vereador Rodrigo da Farmadic. Acompanho o relator, senhor presidente. Vereador Zé Carlos. Acompanho o voto do relator. Vereador Carlão do PT ausente. Vereador Vinícius Gratti. Senhor presidente, eu vou acompanhar o voto do relator e faço aqui apenas uma ressalva em relação ao que foi falado pelo nobre relator, depois, se ele puder, apenas aprofundar o que era a ilegalidade nos artigos citados, e aí apenas para esclarecimento, mas eu acompanho o voto do relator. Então, como já há um voto favorável de Vossa Excelência, eu vou acompanhar também na qualidade de membro e peço para que o vereador professor Alberto faça as suas considerações sobre esse item ao final da votação. Já há um pedido do vereador professor Alberto de vista do item 9, então eu estou retirando da pauta o item 9, o projeto do vereador... Desculpa, espera um pouquinho. Vereador Carmo Luiz, exatamente, o item 9. De autoria do vereador Carmo Luiz, que institui no âmbito do município o Programa de Regularização Fundiária Urbana de Campinas. Programa Minha Casa Legal e da outras providências. Esse projeto, o vereador professor Alberto, está requerendo vistas, então ele está retirado de pauta já nesse momento. Senhor presidente, só que eu, como relator desse projeto, eu gostaria de falar. Pois não. Então, sobre ele, porque então façamos... mesmo se pedindo vista de qualquer projeto, ele entra em discussão. Perfeito. Durante a votação que já está. Façamos o seguinte: quando nós entrarmos, então, terminando o item 8, não, mas pode, eu leio. Veja bem, eu não passo a palavra ao senhor. Eu não estou questionando aqui a ordem dos projetos, entendeu? Embora que ele seja o 9. Talvez porque o nobre vereador, autor do projeto, está aqui. Eu acho que é importante, é só pedir inversão de pauta. Tá bom. Entendeu? E quando a gente fazer a leitura daquilo que nós fizemos... Façamos isso, então. Nós vamos, então, entrar em discussão no momento certo e Vossa Excelência expõe os motivos do seu parecer e, na sequência, o vereador professor Alberto, já retirando de pauta, não entra em votação. Item 6. Discussão e votação do parecer exarado pelo vereador senhor Rodrigo da Farmadic, favorável ao PLO 24/2017, processo 223.008, de autoria do vereador Luiz Rossini, que dispõe sobre o tempo máximo de acionamento dos dispositivos sonoros do tipo alarme instalados em imóveis residenciais, comerciais e afins no município de Campinas.
Esse projeto já tem um parecer favorável do vereador Rodrigo da Farmatic. Eu apenas consulto se há necessidade de fazer alguma colocação ou eu posso seguir votação. Senhor presidente, o projeto veio apontado com estudo jurídico de legalidade e também o mérito do projeto, ele visa a colocar um regramento de tempo máximo de acionamento de 5 minutos de alarmes. Então, por isso, o voto do relator foi favorável. Pois não. Com o voto favorável do relator Rodrigo da Farmatic, o processo, então, entra agora em discussão e votação. Vereador professor Alberto. Eu acompanho o relator. Vereador Marcelo Silva. Acompanho o relator. Vereador Zé Carlos. Senhor presidente, eu ia pedir vista, mas eu acho que Eu peço vista, então, senhor presidente. Ainda dá tempo ou não? é isso que precisa ver. Eu não poderia ter 4 votos favoráveis. Como Já o tem senhor... 4, é por isso que eu estou Nós perguntando. nós temos 3 votos favoráveis apenas. Então, eu peço vista, senhor presidente. Então, eu pedindo o vereador Zé Carlos, nesse momento, não exara o voto, o vereador Vinícius Gratti pede vista do projeto. O projeto está retirado de pauta com vista do vereador Vinícius Gratti. Não, mas atende, pô. Pode atender. Vereador retirado. Item 7. Discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Rodrigo da Farmatic, favorável ao PLO número 125/2017, processo 223.965, de autoria do prefeito municipal, que altera a Lei 15.140, de 11 de janeiro de 2016, que institui o Fundo Municipal de Incentivo à Segurança Pública e dá outras providências. O vereador Rodrigo da Farmatic, relator do projeto, exarou parecer favorável e ele está, nesse momento, com a palavra. Senhor presidente, também o estudo jurídico desse projeto manifestou a legalidade e a constitucionalidade do projeto. Também é de competência do prefeito municipal o projeto, e ele visa incluir... Eu posso ler aqui, senhor presidente? Pois não. A inclusão no Conselho Consultivo do Fundo Municipal de Incentivo à Segurança Pública, um representante do Conselho Municipal de Segurança Pública e um representante da Delegacia de Polícia Federal, sediada em Campinas, com a finalidade de ampliar e aprofundar as discussões referentes ao desenvolvimento das ações e serviços públicos de segurança pública. Perfeito. Eu agradeço a colocação do senhor, e é sempre importante, quando tiver alguma informação, qualquer vereador relator pode, evidentemente, completar o raciocínio, pode, inclusive, nos auxiliar nesse sentido, e contribuindo com todos aqueles que nos acompanham pela TV Câmara. Vereador professor Alberto. Eu acompanho, senhor presidente, o relator. Vereador Marcelo Silva. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Vereador Rodrigo da Farmatic já exarou parecer favorável. Vereador Zé Carlos. Acompanho o voto do relator. Vereador Carlão do PT ausente. Vereador Vinícius Gratti. Acompanho, senhor presidente. Na qualidade de membro da comissão, voto também acompanhando o relator, favorável ao projeto, e com 6 votos favoráveis, o projeto está aprovado na comissão. Item 8. Discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Vinícius Gratti, favorável ao PLO 38/2017, e sua emenda modificativa ao processo 223.180, de autoria do senhor Zé Carlos, que dispõe sobre a dimensão e demais características de cartazes ou dispositivos similares de afixação obrigatória em estabelecimentos comerciais de Campinas, exigidos por leis municipais, e da outras providências. Vereador Vinícius Gratti. Já exarou parecer favorável e agora, caso entenda necessário, faça algumas considerações. Não, apenas a consideração que eu iria fazer, senhor presidente, é em relação a essa questão das placas, apenas reiterar, né, que a gente tem um posicionamento um pouco mais rigoroso em relação a projetos de lei que instituem placas para os comércios, mas esse projeto ele não está instituindo novas obrigatoriedades de placas, mas sim fazendo uma regulamentação daquelas que já existem, de forma a padronização. Por isso, eu quero cumprimentar o vereador Zé Carlos pela
iniciativa, e nós detectamos aqui apenas uma sugestão do parecer de legalidade para que seja adequado um parágrafo, mas que o será no momento oportuno, e o projeto ele tem o parecer favorável, e por isso, ou melhor, a assessoria jurídica da Casa emitiu o parecer favorável ao projeto, e nós acompanhamos a assessoria jurídica da Casa e exaramos parecer favorável ao projeto de lei, senhor presidente. Pois não. Com o voto favorável do relator, eu consulto o vereador professor Alberto. Eu acompanho o relator, senhor. Vereador Marcelo Silva. Eu acompanho o relator. Vereador Rodrigo da Farmadic. Acompanho o relator, senhor presidente. Vereador Zé Carlos, Eu autor do acompanho o voto projeto. do relator. Favorável. Vereador Carlão do PT ausente. Vereador Vinícius Gratti, como relator, já exarou seu voto favorável. Eu, na qualidade de membro, também voto favorável. Com 6 votos favoráveis, o projeto está aprovado na comissão. Eu quero fazer apenas um destaque, aliás, 2. Inicialmente, quero até fazer um cumprimento ao vereador, autor desse projeto, extremamente importante nós padronizarmos, porque, como nós que somos da legislatura passada, nós já discutimos que, às vezes, um estabelecimento não poderia ter apenas 4 paredes, precisaria ter muitas paredes para ter o volume de cartazes e placas que, infelizmente, são necessárias, mas que essa casa acaba aprovando. Mas esse projeto acaba padronizando, o que é extremamente importante, e regulamentando essa situação que imperava um problema dentro do município. Senhor presidente, se me permite também fazer só um parágrafo nessa discussão. Em 2012, eu também fui o autor de um projeto onde colocou-se diversas leis num cartaz só, porque isso foi pedido do CDL, da nossa cidade, do município de Campinas, que é dos dirigentes lojistas, aí, que faz parte da SIC também. E porque nós tínhamos lá, doador de medula óssea, tinha que ter um cartaz. Pessoas com obesidade mórbida, tem que ter um cartaz. Doadores de sangue, tinha que ter um cartaz. Então, nós fizemos uma lei, a pedido do CDL, aqui do nosso município, onde nós condensamos todas as leis num cartaz só, com a determinação da característica, já uniformizando esse tipo de cartaz, porque se fosse, cada vez que você entrava numa loja, tinha cartaz para tudo quanto é lado, entendeu? E aqui o vereador Vinícius falou, haja parede, e o senhor mesmo acabou de recomendar, teria que ter muitas paredes só para pendurar esses cartazes. Então, a gente tem feito uma sequência desses projetos para que se coloque no caixa, nos locais visíveis e diminuindo a quantidade de cartazes. Pois não, muito bem lembrado. E eu quero aqui também fazer uma consideração também aos nossos procuradores e aos analistas legislativos. Sobremaneira, os membros da comissão, eles estão estudando muito os projetos, e conta com esse auxílio da Procuradoria e da Coordenadoria de Apoio às Comissões, através dos analistas, e isso acaba nos fortalecendo, saem pareceres de qualidade, como, por exemplo, foi exarado agora, nesse momento, mas no mesmo sentido dos demais, do vereador Vinícius Gratti, que, em razão de uma exigência, o vereador autor, para não perder o projeto, ele apresenta uma emenda modificando alguma situação para deixá-lo legal, constitucional, e acaba o município ganhando com um projeto de qualidade. Então, fica aqui os cumprimentos também àqueles que nos auxiliam antes das reuniões ocorrerem, né? Item 9. Esse item 9, eu vou ler a ementa, e já existe um pedido de retirada de pauta de vista do vereador professor Alberto, já foi concedido, mas o vereador Zé Carlos, ao final da leitura que eu farei agora, fará suas considerações. Item 9, discussão e votação do parecer exarado pelo vereador Zé Carlos, contrário ao PLC 15/2017, processo 223.182, de autoria do senhor Carmo Luiz, que institui no âmbito do município o programa de regularização fundiária urbana de Campinas, programa Minha Casa Legal e da outras providências. Vereador relator Zé Carlos. Eu só vou ler a conclusão, uma vez que eu tenho que justificar, senhor presidente, porque eu dei um parecer contrário ao projeto. Embora eu comuniquei o nobre vereador Carmo,
E eu até falei para ele que alguém pedisse, porque estava tramitando o projeto, que alguém pedisse vista do projeto para que pudesse, então, fazer algumas modificações para que o projeto se torne legal. E a conclusão dos nossos analistas legislativos foi o seguinte: por todo o exposto, pode-se concluir que o projeto de lei complementar 15 de 2017 encontra óbice de inconstitucionalidade formal, orgânica e antirregimental, por conter o mesmo teor de norma federal ou contrariá-la, extrapolando a competência legislativa municipal. Além disso, o projeto se mostra constitucional e legal por determinar ordens concretas ao Poder Executivo, explicitando minuciosamente como deve ser o regulamento da lei, e não prever recurso disponível para fazer frente ao encargo que se cria. Então, logo de imediato, quando eu recebi esse parecer dos analistas da casa, eu entrei em contato, pedi que os meus assessores entrassem em contato com o vereador Carmo Luiz e que, se possível, pedisse vista, né, por conta dessa inconsistência no projeto. Só para justificar. Está feito as considerações. Esse projeto não entra em discussão e votação. Destaco aqui o autor do projeto, o vereador Carmo Luiz, na medida em que o vereador professor Alberto pediu vista e não havia ainda iniciado a votação. Item 10. Discussão e votação do parecer exalado pelo vereador Zé Carlos, favorável PLO 76/2017, processo... O vereador Vinícius... Não há necessidade. Discussão e votação do parecer exalado pelo vereador Zé Carlos, favorável PLO 76/2017, processo 223.604, de autoria do prefeito municipal, que revoga a Lei 11.659, de 22 de setembro de 2003, que desincorpora da área de propriedade municipal da classe de bens públicos, de uso comum do povo, e transfere para a classe de bens dominicais para reassentamento de famílias residentes em áreas de riscos do Jardim Satélite Eles. Vereador Zé Carlos. Senhor presidente, trata-se de projeto de lei do prefeito municipal que visa revogar a Lei 11.659 de 2003, a fim de possibilitar que parte dessa área, até então, que estavam relacionadas para reassentamento de famílias, passe a compor o Banco de Áreas Verdes, promovendo, assim, a preservação, recuperação e conservação desses locais, uma vez que foi destinada a reassentamento e não foi utilizado para isso. Então, é por isso que o prefeito está revogando e eu dei o parecer favorável. Com o parecer favorável do relator Zé Carlos, o processo entra em discussão e votação. Vereador professor Alberto. Acompanho o parecer. Vereador Marcelo Silva. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Vereador Rodrigo da Farmadic. Acompanho o relator. Vereador Carlão do PT ausente. Vereador Vinícius Gratti. Acompanha, vota favorável. Na qualidade de membro, eu entendo não ser necessário discussão e já voto favorável também. Obrigado. Com 6 votos favoráveis, o projeto está aprovado na Comissão de Constituição e Legalidade. Item 11. Discussão e votação do parecer exarado pelo senhor Zé Carlos, favorável PLO 126/217, processo 223.966, de autoria do prefeito municipal, que altera o artigo 9º da Lei Municipal 5.173, de 4 de dezembro de 1981, que dispõe sobre o exercício do comércio em instalações removíveis e dá outras providências. Senhor presidente, é um projeto do Executivo que visa a permissão de ambulantes ou comerciantes em instalações removíveis em caráter temporário em eventos culturais, esportivos e turísticos, desde que autorizado pela CETEC. Então, a fim de atender a demanda do público no aspecto de eventos culturais, esportivos e turísticos da nossa cidade. Com um voto favorável do relator, vereador Zé Carlos, o processo entra em discussão e votação. Vereador professor Alberto. Acompanho o relator, senhor presidente. Vereador Marcelo Silva. Eu acompanho o relator. Vereador Rodrigo da Farmadic. Acompanho o voto do relator. Vereador Carlão do PT ausente. Vereador Vinícius Gratti. Eu acompanho, senhor presidente. Na qualidade de membro da comissão, também voto favorável ao projeto. Com 6 votos favoráveis, o projeto está aprovado. Eu já passo a palavra ao vereador Zé Carlos para que possa fazer as considerações que solicitou do item 4. Senhor presidente, eu queria, nesse momento, agradecer ao professor Alberto, que sempre, com muita sutileza e conhecimento, tem, até no nosso, não só no meu, mas como de todos os vereadores, ele tem elogiado aqui a postura
dos nossos projetos aqui na Câmara Municipal. Eu acho que, partindo do professor Alberto, que é primeiro mestre, professor de História da nossa cidade, exatamente, então, para mim, é motivo de orgulho do professor, e fazer projetos que venham defender os interesses do nosso consumidor aqui do município de Campinas. Então, eu agradeço todas as considerações que o senhor tem feito pelos nossos projetos, não só pelo meu, mas como todos os vereadores aqui da nossa casa. Isso é sinal que a Câmara Municipal melhorou muito no aspecto de projetos, nós não temos projetos. Isso não é só mérito da Comissão de Constituição, Legalidade e Redação, é mérito de todos os vereadores, porque num passado não muito distante, a gente tinha várias restrições, e a nossa Câmara sempre estava aí, até sendo... Hoje, graças a Deus, a imprensa não tem... Vivemos num turbilhão de ilegalidades no nosso país, mas a Câmara Municipal de Campinas, ela tem dado exemplo de como se comportar politicamente, fazendo o seu dever de casa e fazendo aquilo que o cidadão sempre esperou da postura dos políticos que tem que ser, que foram eleitos para defender os interesses da população. Então, nós temos uma obrigação ímpar de estar fazendo com que a gente faça jus aos votos que nós tivemos. E depois eu queria fazer um outro comentário, senhor presidente, que eu recebi aqui eu dei um parecer contrário num projeto, e o senhor me mandou, embora eu não concorde, não estou concordando com isso, mas eu falo depois no final. Mas se o senhor quiser continuar, é sobre o parecer contrário? Exatamente. Sobre um parecer contrário que eu dei em outro projeto. Aí, eu já falando disso, o senhor me mandou, Comissão de Constituição, Legalidade e Redação, vou ler na íntegra. Ao vereador José, membro da Comissão de Constituição e Legalidade, vereador José Carlos. É o presente para requerer ao vereador, membro da Comissão de Constituição e Legalidade, para que faça um parecer separado, visto que o voto do digníssimo vereador difere do voto do relator. Tal solicitação está embasada no regimento interno, artigo 80, parágrafo 2 parágrafo 2º e 3º, que estabelece. Parágrafo 2. O parecer não acolhido pela comissão constituirá voto em separado. Eu não entendo dessa maneira. Parágrafo 3º. O voto em separado, divergente do parecer, desde que aprovado pela maioria da comissão, constituirá o parecer da comissão. Então, não existe necessidade de eu fazer um voto em separado. Eu entendo o regimento da casa, no seu artigo 80, diferentemente daquilo que o senhor entendeu. Porque o que fala o parágrafo 3º, o voto em separado, divergente do parecer, supostamente exarado pelo relator, desde que aprovado pela maioria da comissão, constituirá o parecer da comissão. É isso que acontece, a maioria é absoluta, ela já representa a comissão. Eu não tenho que fazer um voto separado, relatar e justificar. Eu entendo o artigo 80, como a gente sempre vinha fazendo. Eu agradeço a oportunidade do vereador Zé Carlos, com as considerações que faz nesse momento. Há uma decisão da comissão, não é decisão minha. Nós colocamos em votação isso e nós votamos. Eu não sei se o senhor estava presente ou não tem essa... Quando foi isso, senhor presidente? Foi durante essa legislatura. Não, eu sei, eu só queria saber se eu estava presente ou não. Isso é deliberação, então, da comissão. Da comissão. Porque, por isso que eu estou fazendo um questionamento. E até explico para o senhor. E é muito pertinente a sua colocação. E poderia ser de qualquer outro membro da comissão. Claro, é óbvio. Na medida em que nós temos um parecer, o senhor já é um veterano aqui nessa casa, está na sua 4ª legislatura, e o senhor sabe muito bem, eu que já estou na 3ª, nós tínhamos muitos problemas de projetos que tinham parecer da comissão, favorável, ia para o chefe do executivo, para o prefeito, e ele, com os fundamentos que ele entendia, ele exarava, ele vetava o projeto e voltava para essa casa. E essa casa mantinha o veto pelas razões políticas, porque, na verdade, se entendíamos que era legal, não era questão de 2 ou 3 meses que poderia vigorar uma ilegalidade. Ocorre que, em conversa, em reunião com a Procuradoria e com a consultoria, com a nossa comissão aqui de apoio às comissões,
A Procuradoria não deu o parecer dela ainda. A Coordenadoria de Apoio às Comissões, Ah, tá. eu levei a uma discussão ordinária da nossa comissão que qualquer parecer, qualquer voto favorável de qualquer dos membros, Que diverge da maioria. que vamos diverge da maioria, que ele justificasse o voto. Que não ficasse nos anais da casa que o vereador Zé Carlos deu um voto contrário sem explicar por quê. As razões do parecer favorável devem ter as mesmas razões um voto contrário. do Então, parecer. isso foi deliberado, porque o entendimento que eu faço do artigo 80 é diferente desse. Mas se foi deliberado pela comissão, eu tenho que acatar. Não, mas nós estamos seguindo exatamente 80. Nós não estamos contrariando o 80. Não, mas o 80 eu não entendo dessa maneira e nem a Procuradoria entende dessa maneira. Não, o 80 é o que nós estamos fazendo regularmente todos os dias. Não, eu sei, vereador. Nós estamos fazendo, mas nunca foi feito, a não ser, o senhor disse, acabou de dizer, que foi deliberado pela comissão. Perfeito. Exato. Se foi deliberado pela comissão, eu tenho que acatar. Eu não sou maioria, eu sou minoria. Perfeito. Eu, entendeu? Mas eu não entendo. Eu nem posso falar que o senhor votou contrário, porque eu não sei se o senhor não Não, estava no claro, dia. mas nós estamos. Eu só estava com essa dúvida e eu tenho que questionar. Claro. Eu não posso ficar com a dúvida para mim, entendeu? Se é deliberado pela comissão, entendeu? Eu acho que até essa colocação do artigo 80, ele se torna inócuo. Poderia ter se colocado, conforme a deliberação da Comissão de Constituição em reunião tal, tem que ser feito dessa maneira. Claro, a gente tem que acatar. Se eu não estive na reunião, eu não tenho que reclamar. Pois não. É absoluto. Senhor presidente, Eu quero só apenas completar uma informação que eu acho que é importante para todos nós. Nós crescemos numa discussão nesse nível. É que ocorre, vereador Zé Carlos, às vezes a comissão ela é proporcional, os membros compõem essa comissão de forma proporcional pela quantidade de vereadores que tem nessa casa. E é muito comum, Ela é proporcional E é importante- à eleição que se constituiu a Câmara Municipal. E ela é Isso. proporcional de acordo com o número partido. de vereadores. Isso, Agora, cada partido. o que é importante deixar claro, é o seguinte: essa comissão, a importância dela é que ela é pluripartidária. Sim. E o que é mais importante é que nós temos vereadores aqui, tanto da oposição como da base, o que é legítimo. E um vereador, às vezes, vou colocar até um vereador da oposição, mas o senhor é um vereador da base e já teve essa situação. Um vereador da oposição, às vezes, ele vota contrário a um projeto apenas pelo prazer de votar. O que também Politicamente. o que é legítimo, É legítimo, não é exatamente. impedido, o regimento não veda isso. Apenas nós formalizamos o seguinte, que a partir de agora, quem votar contrário, ou por razões legais, como o senhor provavelmente tenha votado, ou vote pelo puro prazer de votar contrário a um projeto de um colega ou do Executivo, que faça isso por escrito, para que a gente tenha documentos numa análise futura. Ok, desde que liberado pela comissão, eu acompanho, estou tranquilo. Eu só quis fazer esse questionamento por não concordar com o Pois artigo não. 80. O vereador Vinícius Gratti. Apenas para que haja esclarecimento, senhor presidente, essa nova interpretação do artigo ele não se aplicaria nos casos em que a comissão delibera no momento da votação em plenário, não é mesmo? Exatamente. Perfeito. Então, nesse caso, Não há seria como, inviável, não teria como. Não teria como, né, Ok. justificar. Senhor tem presidente, Muito embora é permitido ao autor do projeto ir no microfone à parte e pedir para que o presidente determine que o relator verbal no plenário faça a distinção dos votos, dizendo quem votou favorável e quem votou contrário, apenas nessa situação. apenas para deixar claro, senhor presidente, que hoje na casa você tem a base nessa comissão, você tem o vereador de oposição e tem a minha postura, que é o vereador independente, só para deixar registrado, senhor presidente. Perfeito. Acho que todos aqui nós somos independentes e somos comprometidos com uma cidade do porte de Campinas e que nos elegeu para que possamos efetivamente fazer um trabalho condizente com a expectativa e com a necessidade do povo de Campinas. O vereador Vinícius Gratti fez uma observação para que eu pudesse fazer rapidamente um relato aí do item 3. Sou autor de um projeto que concede prêmio à pessoa que comunicar às autoridades competentes a prática de crime contra a administração pública municipal e que resulte efetiva recuperação de valores ao erário. Como todos sabem, eu sou um dos vereadores que mais tenho apresentado projetos, e hoje, até me dou ao luxo de dizer, já existem leis no município de Campinas, de minha autoria, que mais tenta, de alguma maneira,
desestimular, coibir a prática de corrupção no nosso município. Projetos, sou autor da Lei da Ficha Limpa, sou autor da Lei da Transparência dos Gastos Públicos, e agora apresento esse projeto que agradeço já de antemão o vereador professor Alberto, que apresenta um parecer favorável, respaldado com pareceres dessa casa aqui, para que possamos efetivamente contribuir com a divulgação, com a propagação, com a denúncia de crimes. Então, esse projeto, na verdade, o cidadão comum, pessoa física, que denunciar as autoridades policiais, administrativas ou o Ministério Público a ocorrência de um crime contra a administração pública, direta ou indireta, contra a própria prefeitura ou algum órgão, algum setor da administração indireta, das autarquias ou empresas públicas. E essa denúncia resulte em recuperação ao erário de valores. O cidadão ele teria o equivalente como recompensa, o equivalente a 10% do que for recuperado, não excedendo 100 salários mínimos. Então, se a denúncia, se a contribuição que essa pessoa física fizer contribuir no sentido de recuperar o erário, determinada quantia, então 10% não ultrapassando 100 salários mínimos. É um projeto, evidentemente, que, como qualquer processo, a denúncia tem que descrever de forma pormenorizada e detalhada as informações, indicando provas, nome do autor do ilícito, o informante, a pessoa que fizer a denúncia, tem que ser maior de 18 anos. E eu quero apenas concluir que esse projeto é totalmente harmônico com legislações, inclusive, os Estados Unidos têm esse projeto, a Inglaterra. E outro dia eu fui entrevistado até por um veículo de comunicação, por um rádio aqui da nossa cidade, e ele falou assim: vereador, em que cidade nós já temos isso no Brasil? Não sei se decepcionei ele ou até causei até uma expectativa positiva. Não existe cidade nenhuma no Brasil. Campinas seria a primeira cidade a trabalhar com um projeto dessa natureza. Totalmente, claro, eu não estou inventando. Eu estou pegando moldes de outros países, de outras, e até da própria ONU, que ela estabelece. Ela estabelece que nós devemos, a toda forma, tentar coibir, desestimular a prática de corrupção. E convocando e chamando a população que contribui com os impostos, que vive na cidade, que vive no Estado ou na nação, contribuir, para que ela venha também colaborar com a sua delação, com a sua informação, para que possa efetivamente o erário público recuperar dinheiro que até então estava perdido. Foi esse o objetivo do projeto. Muito bem, senhor presidente. Estou satisfeito aí com o esclarecimento de Vossa Excelência e parabenizo mais uma vez pela iniciativa. Eu não esperava outro posicionamento de Vossa Excelência, que é um vereador já veterano e que contribui com a cidade com projetos, a exemplo desse, importantes para que possamos viver em harmonia. Muito obrigado. Eu consulto o vereador Rodrigo da Farmadic, o vereador Zé Carlos, se algum vereador quer fazer alguma consideração, o vereador Marcelo Silva, vereador professor Alberto e vereador Vinícius Gratti. Eu peço a palavra, senhor presidente. Primeiro eu quero explicar para o vereador Vinícius Gratti, ele perguntou sobre o projeto do Carmo da fixação do cartaz, por que o artigo 1º e o artigo 3º, o parecer foi considerado ilegal. Na verdade, o que ocorre, se você ler com atenção o artigo 1º e o artigo 3º, eles se contradizem. Então, é uma contradição, porque ficou o objeto do projeto é o cartaz. Isso é colocar lá o cartaz. Mas, uma hora ele fala que deve ter a divulgação do local, em local fácil, das expressões que existem, então, tratamento gratuito para dependentes desse tipo de substância. Mas, no artigo 3º, dá a entender que ele quer que coloque 2 cartazes, um explicando isso e outro apontando para o que prevê a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, estava, assim, o termo usado aqui, pelo parecer jurídico, foi arrazoável. Quer dizer, não é razoável isso. Entendi. Agora, vereador, inclusive, o novo vereador Zé Carlos também apresento hoje, né, o projeto para... Eu acho muito lógico o que o senhor tem já orientado, falado e contribuído, porque, realmente, a mesma fala de todos os vereadores aqui, nós vamos criar... Não tem espaço mais para tanta informação. Não tem. Agora, o problema é o seguinte, eu estou fazendo análise de legalidade, eu não estou de mérito.
Então, ele é legal. Então, talvez seria interessante nós ou apontar aqui um padrão, não dá mais para ter cartaz, porque já tem tanto cartaz que não dá mais. Ou então, que foi a ideia, ou uma outra ideia seria, no mérito, simplesmente votar contra, porque senão nós vamos, o que vai acontecer? Agora, se é legal, eu não posso dar um parecer desfavorável, porque esse não é o papel da gente, né? Embora eu imagino que os vereadores aqui muitas vezes também fazem parecer favorável por causa da legalidade, mas às vezes é contra o mérito. Mas aí é um outro voto, né? Então nós temos esse problema, né? E quando eu estava especificamente fazendo a relatoria desse projeto, eu lembrei das nossas discussões aqui internas e eu pensei nisso também. Eu falei, puxa, se a gente tivesse uma orientação que nos respaldasse juridicamente, né? Que agora é o caso do projeto que já vem dar essas orientações, seria muito bom, porque aí a gente evita o absurdo de tantos cartazes e que não leva a nada, né? Porque realmente não ajuda em nada, né? Acho que até polui a visualização, né? Nesse sentido, senhor presidente, é possível que a Comissão de Legalidade possa tomar aí uma orientação em que projetos que criam obrigatoriedade de o comércio inserir placas em seus estabelecimentos já pudessem ter um parecer contrário pelo estudo jurídico da casa? Seria possível isso? É possível. Assim como, por exemplo, projetos que autorizam o executivo a fazerem o que eles já podem fazer. Então, a gente já tem aqui uma orientação de bem como o dia comemorativo, que nós já definimos. Entre outros, como o dia comemorativo. Seria possível? É possível, apenas então solicito a Vossa Excelência o seguinte: se o senhor puder materializar e encaminhar para a comissão, nós podemos eu já delibero para que a coordenadoria e a procuradoria façam um estudo e apresente já uma sistematização do assunto para que possamos padronizar. É isso, ótimo. Senhor? Senhor. Então, eu já... Se me permite, veja bem, eu acho que não é ilegal nenhum tipo de se o estabelecimento. Eu quero discordar do vereador Vinícius, minha posição é diferenciada. Todas as colocações de placas, nós reduzimos, isso foi discutido amplamente com o CDL, eu acabei de dizer, desde 2012 a gente vem, eu não instituí uma placa sequer a mais no município, mesmo porque essas leis são federais, a maioria delas são federais, e que muitos estabelecimentos não cumprem. Essa é a grande verdade. E quando você faz que ele tem que cumprir aquilo que determina a lei federal, que nós não podemos sobrepor a legislação federal, todos nós sabemos disso, né? Agora, tanto é que a gente condensou diversas leis, eu não me lembro agora, eu tenho que pegar lá, mas a gente condensou diversas leis, que cada uma delas era um cartaz, e a gente condensou tudo num cartaz só, nós diminuímos, nós tiramos aquela parafernália que ficava nas lojas, em todos os estabelecimentos comerciais, onde era uma poluição visual total. E nós não instituímos nenhuma placa a mais, a não ser nessa de estacionamento, que nós fizemos recentemente, que é nos grandes supermercados e shopping centers da cidade de Campinas, o que diz a lei federal, entendeu? Quando a pessoa utiliza aquelas vagas de deficiente ou de idoso, que tem que se colocar ali de acordo com o que está promulgado na lei federal, e que os desavisados não sabem. E a responsabilidade, se esses estabelecimentos não cumprirem a legislação, eles sofrerão a multa de acordo, pelo PROCON, inclusive, a gente deixou isso a cargo do PROCON. Então, nós não instituímos nada, nós não inventamos nada, entendeu? Só dimensionamos aquilo que já existe, condensamos, entendeu? Só para o vereador Vinícius entender. Não, apenas até para que colaborar no que foi falado aqui pelo vereador Zé Carlos, é que esse ano mesmo nós tivemos com a diretora do PROCON e ela mesma alertou que existem pelo menos 30 leis municipais que obrigam os comércios da cidade a colocarem placas. Muito então, bem. É nesse sentido que a gente... Eu agradeço as colocações, tanto do vereador professor Alberto, justificando o parecer, como do vereador Zé Carlos, vereador Vinícius. Eu ainda lembro que chegou aqui, fora a pauta,
Um projeto, aliás, já estava em nossa comissão, mas o vereador Carlão do PT solicitou vista, já devolveu, projeto de autoria do prefeito municipal que revoga a Lei 7.602, de 8 de setembro de 93, que estabelece normas e condições para assegurar planejamento familiar na rede pública municipal de saúde. Esse projeto já tem encartado aqui as folhas 13 e 14, 13, 14 e 15, um parecer favorável do nobre vereador professor Alberto. Então, nós só temos agora que discutir e votar. Vereador Carlão do PT, nesse projeto, ele já tem um voto favorável. Vereador professor Alberto, Carlão do PT e Vinícius. Eu voto favorável, consulto o vereador Marcelo Silva. Eu acompanho o relator. Vereador Zé Carlos. Acompanho o voto do relator. Então, com 6 votos favoráveis, apenas ausente o vereador Rodrigo da Farmatic, o projeto está aprovado. Eu, antes de encerrar, eu acho que não há necessidade, porém, a minha consciência recomenda que a discussão foi num bom nível e necessita apenas complementar um raciocínio, vereador Zé Carlos. O senhor é um vereador formador de opinião, é um vereador aqui que, como o vereador Marcelo Silva diz, é um vereador independente, ou seja, pode também exarar um voto contrário a qualquer parecer, ou do prefeito, ou de qualquer vereador dessa legislatura. E num caso como esse, pode acontecer do relator dar um voto favorável. O senhor dá um voto contrário. E os outros vereadores acompanharem o voto de Vossa Excelência. Esse projeto vai para o arquivo com um parecer favorável e apenas com X de votos desfavorável ao projeto, e o projeto vai para o arquivo sem ter um parecer contrário. Entendeu? Eu entendi perfeitamente, só que nós temos que mudar o regimento. Então, nós temos que mudar o regimento. Não, mas a comissão quantos pode, já foram para o arquivo, vereador, presidente? Quantos projetos já foram para o arquivo com a mesma natureza que o senhor acabou de dizer? Claro, muitos. Exatamente. Então, nós temos que mudar o regimento. As coisas mudaram. Veja bem, nós temos que pegar... Não, eu já fiz isso. Eu já mudei o regimento em 2009. Não, mas nós temos que mudar o artigo 80. Eu mudei o 78. Não, nós mudamos vários. Mas eu mudei o 78 porque até então, não sei se o senhor lembra, era apenas com X. Eu entendo, e aqui já mudou várias vezes. Eu só vou concluir. Colocava um X no favorável ou contrário e não tinha nem parecer. Era aquele parecer protocolar. Vergonhoso, né? E essa casa... Vereador, eu entendo perfeitamente, e o senhor acabou de dizer, mudamos o regimento. Pronto, já foi O suficiente. 80, nós temos que mudar o regimento do artigo 80. O 80, nós estamos cumprindo o regimento. Não estamos. Nós estamos. Não estamos. Isso é entendimento do senhor. Não é o meu entendimento e não é o da Procuradoria dessa casa. É o artigo 80, parágrafo 3º. Não, tá errado. O senhor entendeu de uma maneira, eu entendi de outra. Mas não, é fácil. Faça a interpretação gramatical, olha bem. Pode fazer. O voto em separado... Eu vou pedir licença ao senhor para que eu possa ler. O voto em separado divergente do parecer, desde que aprovado pela maioria da comissão, constituirá o parecer da comissão. Exatamente. Ou seja, o que é a comissão? É a maioria. Isso é o parecer. Caso derrube o parecer do autor. O que nós deliberamos foi no mesmo sentido, é harmônico com isso. Não. Caso algum vereador... No entendimento do senhor, não é o entendimento da Procuradoria. Não, foi. Eu fiz um questionamento à Procuradoria, ela entende que nem eu entendo. O que nós deveríamos fazer no artigo 3º, no artigo 80, parágrafo 3º? Nós tínhamos que mudar essa... É que está fazendo... Não, está falando de coisa distinta do que nós estamos fazendo. Nós estamos cumprindo o artigo 80 para o 3º. Não estamos. Apenas nós acrescentamos... O que é a por Constituição? deliberação. Nós apenas acrescentamos por deliberação da comissão que o vereador que der um voto divergente, que faça isso de forma fundamentada. Isso para a justiça é uma coisa, no legislativo é outra, vereador. Não é legislativo, é só interpretação. Não, é interpretação, exatamente. Então nós temos que mudar o artigo 80 no seu parágrafo 3º. Por que eu vou falar? Eu já fiz isso, uma verificação através da Procuradoria, ela não exarou o parecer. O senhor disse que fez uma consulta, ela não exarou o parecer ainda. Do quê? Consulta do Disso quê? daqui. Disso que o senhor falou. Não, nós deliberamos na comissão. Sim, se deliberou na comissão, veja bem, eu disse aqui, se deliberou na comissão, se eu faltei, nós temos que acatar. Eu sou obrigado a acatar, eu sou minoria. Mas aqui está bem claro. Quantos membros
é formada a Comissão de Constituição. 7 membros. 7 membros. Se 4 votou, a maioria, a comissão votou favorável, acabou. Tudo Se eu bem. dei o meu voto contrário, Isso, o senhor deu eu um não voto. tenho que justificar meu Tem, voto. mas o artigo 78 exige. O artigo 78 exige, mudou. Então, o senhor tem que colocar aqui o artigo 78. Não, o regimento são vários 80. artigos. Depois, olha, eu converso com o senhor a hora eu que discordo. quiser. Nós vamos conversando, nós Vai vamos ser um conversar. prazer. Vamos eu discutir. acho que nós temos que mudar esse parágrafo 3º não tem problema nenhum de mudar, entendeu, vereador? Eu Também acho que, não. Eu Se acho que tiver é o que mudar, caminho, vamos eu acho mudar que também. Eu acho que- eu acho que se a comissão deliberou, a gente tem que acatar, mas nós temos que mudar. Como fizemos diversas mudanças no regimento aqui, o senhor sabe disso, o senhor não está aqui, o senhor não entrou ontem, isso não é demérito para quem entrou agora, mas nós já fizemos diversas alterações no regimento, e não custa fazer mais uma. Eu agradeço, então, e eu acho que é sempre salutar essas discussões. Eu quero registrar a presença do Felipe Marquesi e, ao mesmo tempo, agradecer ao vereador Rodrigo da Farmatic, que participou de toda a reunião. Agora, no último minuto, teve que se ausentar em razão de outro compromisso, de outra reunião de comissão aqui dessa casa. Esteve presente o vereador Carmo Luiz. Agradeço aos membros, vereador professor Alberto, vereador Zé Carlos, vereador Vinícius Gratti e vereador Marcelo Silva. Quero mais uma vez agradecer a todos da consultoria, da procuradoria e comissão de estudos que nos deram suporte nesse momento da comissão. Eu, tendo cumprido tudo que foi designado nessa ata, eu dou por encerrada a presente reunião ordinária da Comissão de Constituição e Legalidade. E antes da gente encerrar aqui a 8ª reunião da Constileg, eu vou conversar agora com o presidente da comissão, o vereador Luiz Henrique Cirilo. Vereador, eu queria que o senhor fizesse um balanço para o pessoal de casa de como foi o trabalho de hoje. Bom, eu entendo como positivo. A comissão, na sua totalidade, exerceu o papel de analisar, discutir e votar projetos que vão sendo sancionados pelo prefeito, entrar no ordenamento jurídico municipal e fazer com que faça a diferença para a cidade de Campinas. São projetos abrangentes, que lidam projetos que atuam na área do comércio, na área da moralização do serviço público, serviços essenciais que precisam estar respaldados por lei. E a comissão exerceu o papel a que se destina de votar na tarde de hoje. Para o pessoal de casa que acompanhou a reunião, né, pela televisão, eu queria que o senhor explicasse, né, esclarecesse o que foi, né, esse artigo 80 do regimento interno, qual foi a divergência, a dúvida, né? Perfeito. Nós temos, quando a Comissão de Constituição e Legalidade, ela recebe, os seus membros recebem um projeto apresentado pelo vereador, ele tem que dar um parecer fundamentado na Constituição Federal, na Constituição Estadual e na Lei Orgânica do município. E esse parecer é escrito e é apresentado aos demais vereadores, que podem acompanhar ou não o parecer. A discussão na tarde de hoje foi que nós deliberamos que, caso haja um voto desfavorável, um voto contrário ao relator, que esse voto tem que ser transcrito, tem que ser materializado, para que possa permitir a maior transparência e para que, no futuro, possa se analisar quais os motivos que levou um vereador a votar contrário. Por que ele votou contrário?
Então ele vai ter que fundamentar por escrito para que não fique um voto divergente apenas por ficar, apenas pelas razões dele ter a prerrogativa de votar. Nós queremos que ele vote de acordo com a sua consciência, de acordo com as suas convicções, mas que ele escreva, que ele fundamente, para que possamos discutir no mais alto nível se aquele voto contrário ou aquele voto favorável, qual daqueles devem pesar na votação dos demais vereadores. Vereador, hoje nós tivemos 12 projetos, 9 aprovados e 3 foram solicitados vistas. Entre os aprovados está um do senhor que é justamente para denúncia, uma premiação para quem denuncia coisa errada na administração pública, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse projeto. Na verdade, é um projeto, eu entendo, que é altamente contributivo no momento que nós estamos vivendo, um momento de incertezas, num momento de escândalos de corrupção, num momento de desmando, principalmente daqueles que detêm a qualidade política de poder. Então, eu entendo que a população pode contribuir. Eu fui buscar isso aí em resolução da ONU, onde a própria ONU estabelece que países devem incentivar a população a participar da vida pública. E uma maneira de fazer participar é aquele que tomar conhecimento de que há um ato de corrupção, teve um desvio de dinheiro, que ele deve denunciar. E ele denunciando com todas as formalidades, apontando quem é o autor do desvio, sendo maior de 18 anos, dando provas, elementos para que possa se fazer uma investigação. Caso isso resulte numa recuperação ao erário do dinheiro, aquele denunciante, aquele informante, terá o direito de receber até 10% do valor que conseguiu ser recuperado, até um limite de 100 salários mínimos. Então não é algo que vai prejudicar nada e é de um dinheiro que estava perdido, fazendo com que a população possa efetivamente participar. Nós que estamos vivendo no momento, no maior caso, no maior escândalo de corrupção do nosso país. Vereador, um outro projeto que eu quero destacar entre os 12 aprovados é do vereador Zé Carlos, justamente para padronizar, né, os cartazes que são obrigatórios nos estabelecimentos, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre ele. O que nós temos é uma legislação que obriga que os estabelecimentos tenham algumas placas informativas em benefício do consumidor, informando que tem o Código do Consumidor para ele se servir caso ele tenha alguma dúvida, informando que as gestantes e idosos terão direitos preferenciais. Ou seja, nós temos hoje uma carga muito grande para o empresário de cartazes ou placas que ele tem que afixar em sua empresa, informando a população. O que o vereador Zé Carlos fez de forma muito prudente, de forma inteligente, é fazer com que haja uma padronização das placas ou dos cartazes, para ter o mesmo tamanho, para que possa efetivamente não ficar algo destoando numa parede, com uma placa com uma medida, uma placa com outra medida, ou seja, uma padronização. Não tirando talvez o aspecto arquitetônico ou estético do estabelecimento e ao mesmo tempo dando ainda a garantia ao cidadão, ao consumidor dos direitos garantidos pela Constituição Federal e dentro de um processo de total transparência que nós devemos trabalhar em benefício da população. Vereador, agradeço a entrevista. Eu que agradeço, muito obrigado. E logo mais às 18 horas você vai acompanhar a reunião ordinária. Fique agora com a nossa programação. Obrigado. TV Câmara Campinas.